Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, uma breve meditação. Todos nós precisamos de referências, de guias. A gente precisa sempre ter alguma orientação, de alguma forma, para os lugares que a gente vai, para as decisões que nós tomamos. Eu não sei se você usa hoje aplicativos de mapas para se guiar em lugares que você não conhece ou que conhece pouco. Mas hoje tem uma série de opções. Tem um monte de coisas que você pode consultar para se guiar. Há uma década, tudo que a gente tinha eram GPS. Foi uma revolução. A gente ter uma telinha com um mapa para chegar num lugar que a gente não conhecia. Algumas coisas ainda não mudaram. De vez em quando eles não levam a gente para onde a gente quer. Não é verdade? De vez em quando a gente passa por lugares que a gente não queria passar. Numa ocasião, há 10 anos, 12 anos atrás, eu fui fazer uma viagem para pregar numa igreja aqui no interior de São Paulo, morava em Curitiba. E aí ele veio comigo um seminarista e peguei todas as informações, peguei um GPS emprestado, falei, agora eu estou seguro, vou com o GPS. Só que ele perdeu o sinal e a gente não se deu conta porque a gente estava conversando. A gente passou as horas conversando. E quando a gente percebeu que estava errado, ele mandava a gente continuar até achar um retorno. Aí nós voltamos, eu cheguei em cima da hora, saí com horas de folga para dar tempo de descansar, e a gente chegou em cima da hora de iniciar o culto de sábado à noite, porque o GPS não nos guiou pelo caminho que a gente precisava, que a gente queria. Ou foi falha nossa, ou foi falha da programação, mas isso existe. Tem gente que é da época, aliás, muita gente aqui é do tempo, em que a gente precisava olhar os mapas, pegar dicas, indicações e ir vendo referências. A gente tem referências, nós precisamos de referências. Quando você passar por tal lugar, aí você vira à direita, ou você está perto, ou falta muito ainda, e você passar por tal lugar porque está errado, volta. Se você passou em tal lugar, você errou o caminho. Para qualquer rota a gente precisa de referência. São informações que a gente recebe e que servem para a gente ter certeza que nós estamos no caminho certo. A gente vai verificando as referências. Você vai passar por isso, por aquele outro, você vai ver uma loja, você vai ver uma placa, vai ter um outdoor, vai ter alguma coisa, você vai perceber. O cristão tem um mapa, o cristão tem um guia. Qual é? Vou te ajudar. A palavra de Deus, as Escrituras. O cristão também tem uma referência. E essa referência é a cruz. A cruz de Cristo. Nós temos um guia que é a palavra e nós temos uma referência que é a cruz de Cristo. E nós precisamos frequentemente olhar, consultar, para ver se estamos no caminho certo. Em algumas cidades menores, a gente encontra, nos pontos mais altos, ou uma imagem do Cristo, chamado Cristo Redentor, ou então uma grande cruz. Na minha cidade de origem, em Taubaté, tem lá o Morro do Cristo. Com o passar dos anos, o Cristo foi perdendo espaço para as antenas de transmissão de rádio, TV e depois dos outros sinais todos que existem aí. Na cidade da Renata, em Minas, sul de Minas, tem lá um morro que eles chamam Morro do Cruzeiro, que tem uma cruz. E à noite ilumina. Isso serve para a gente de referência. Para os navegantes, existem os faróis que servem de referência. Para nós, cristãos, a referência de tudo na nossa vida e na nossa história é a cruz. É a cruz. Nós lemos e cantamos sobre a cruz várias vezes hoje. A cruz, ela não pode ser ignorada. A cruz, ela não pode ser escondida. Na vida do cristão não tem como esconder a cruz. A imagem, protetor de tela do meu celular,
é uma foto do período de Páscoa aqui na nossa igreja, com a cruz, com um pano vermelho envolto. E é sempre bom lembrar, é sempre bom observar para lembrar qual é a nossa referência. A cruz é a orientação para a vida de todo e qualquer cristão. Orientação não só para essa vida, mas para a vida eterna. Pergunta: e para os nossos relacionamentos, quais são os parâmetros? Os mesmos. Para os nossos relacionamentos, em qualquer instância, os parâmetros são os mesmos. Nós temos a palavra de Deus como guia e nós temos a cruz como referência. Nós devemos seguir sempre na direção da cruz, guiados pela palavra. Os nossos relacionamentos precisam ser pautados pela cruz de Cristo. Isso é extremamente sério. É extremamente sério porque tem gente que não pensa nisso na hora de estabelecer vínculos, relacionamentos, sociedades, parcerias, caminhadas juntos. Mas eu quero falar só para nós que estamos aqui hoje. Nós que somos de Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, vivemos por Ele, para Ele, e devemos ter a cruz como referência para os nossos relacionamentos. Eu quero meditar com você hoje sobre o tema relacionamentos sob a perspectiva da cruz. Relacionamentos sob a perspectiva da cruz. A cruz de Cristo precisa lançar sombra sobre os nossos relacionamentos. Nós precisamos estar próximos da cruz para recebermos a referência, a direção que precisamos. Abra sua Bíblia comigo em dois textos que eu quero pautar a palavra de hoje. Mateus 16, 24. Um texto clássico, áureo, para falar sobre discipulado, sobre seguir a Jesus e sobre cruz. Esse versículo a gente pode ler duas vezes. E até, como eu disse de manhã, quem esqueceu os óculos e não consegue enxergar, depois que a gente lê a primeira vez, vai poder repetir a segunda. Juntos? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. De novo, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Deixa marcadinho aí, e aba, volta um pouco as páginas aí para Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os nossos relacionamentos precisam ser estabelecidos e mantidos sobre a perspectiva da cruz, a cruz de Cristo. E isso exatamente porque nós somos cristãos. Quem não é cristão não tem como desenvolver, manter um relacionamento debaixo da cruz, sob a perspectiva da cruz. Nós cristãos precisamos manter e estabelecer relacionamentos a partir da cruz de Cristo, porque nós somos imitadores de Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo. Então a cruz não é uma coisa que está longe de nós. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, e essa ordem é Ele mesmo quem dá. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Relacionamentos pautados pela cruz. Primeira marca de relacionamentos assim, primeira marca que eu e você devemos apresentar, e os nossos relacionamentos devem apresentar, as nossas amizades, casamento, namoro, noivado, criação de filhos, irmãos na fé. Primeira marca
é a renúncia. Renúncia. Não é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir, não é uma coisa tão fácil de entender, não é uma coisa às vezes nem muito fácil de explicar para alguém, e às vezes a gente foge disso, a gente se afasta dessa verdade, dessa realidade, dessa exigência de Jesus. Tem gente que não gosta nem de pensar. Olha, eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu amo a vida na igreja com os irmãos, mas tem coisas que eu não vou abrir mão. Tem coisas que fazem parte de mim. Tem coisas que eu trago comigo desde a infância. Tem coisas que são preciosas demais para mim e eu não vou abrir mão. Acho que não precisa. Acho que não precisa abrir mão de algumas coisas. Eu posso seguir Jesus, eu dou conta de seguir Jesus, carregando essas poucas coisas que eu tenho comigo. Tem gente que tenta viver a vida cristã desse jeito. E tem gente que tenta manter e estabelecer relacionamentos desse jeito. Carregando consigo a sua história, carregando consigo as suas marcas, carregando consigo as suas dores, carregando consigo os seus sonhos e apenas seus sonhos, e tentando estabelecer vínculos no padrão cristão. No padrão cristão, nós precisamos estar sobre a cruz de Cristo, sob a luz da cruz de Cristo, sob a perspectiva dela. E a primeira perspectiva que ela nos apresenta é a renúncia. O que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, qual a primeira ordem que ele dá? Eu sei que talvez você não queira repetir porque você não quer criar compromisso. Não vou nem falar isso daí, esse negócio de negar-se a si mesmo. O meu irmão, ele é mais crente do que eu, deixa com ele. Eu passo. Minha mulher é muito mais crente do que eu, deixa que ela nega ela mesma. Né? E eu vou indo assim. Minha mulher sim, olha, mulher crente, essa mulher de Deus, ela se nega. E a gente vai tocando o barco assim. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. A si mesmo se negue. Relacionamentos na perspectiva da cruz de Cristo exigem essa característica, essa marca. Cruz exige renúncia. Cruz exige renúncia. Não dá para carregar a cruz com mãos ocupadas, não dá para carregar a cruz andando por caminhos tortuosos, não dá para carregar a cruz carregando qualquer outra coisa junto com a gente. É por isso que Jesus já avisa e deixa muito claro para todos os seus discípulos e os seus seguidores: quem quiser andar comigo, precisa negar a si mesmo. E esse é um padrão para os nossos relacionamentos. Um padrão para os nossos relacionamentos. Fica comigo aqui, preste atenção. É possível que algum cônjuge esteja agora pensando: mas eu não aguento mais negar as minhas vontades para fazer todas as dele ou todas as dela. É possível que alguém esteja pensando isso aqui agora. Se ninguém estava pensando, agora todo mundo está. Essa verdade, para ambas as partes, para os dois, é negar-se por causa de Cristo, muito mais do que pelo outro, é por causa de Cristo. É abrir mão das suas vontades, é abrir mão dos seus desejos pessoais, para conhecer as vontades de Cristo. Jesus, ele não escondeu essa realidade que para alguns é muito dura, ele não escondeu dos seus seguidores. Havia uma multidão atrás dele, muitos o seguiam. Tinha gente com segundas intenções, tinha gente que ia atrás de Jesus, o texto conta para nós antes do que nós lemos. Muitos iam atrás dele por causa do pão e dos peixes, porque viram a multiplicação, porque se alimentaram, se fartaram e iam atrás dele esperando mais pão e mais peixe para comer. Porque essa vida está ficando boa demais. Eu não preciso nem trabalhar, ouço palavras bonitas, vejo uma pessoa com um discurso muito interessante e ainda como e bebo de graça. Olha que coisa boa, pão e peixe. Alguns estavam indo atrás de Jesus por isso.
E Jesus então avisa: você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que deixar a sua vida para trás. Muitos não queriam compromisso nenhum com Jesus. Muitos não queriam compromisso com o Mestre Salvador, mas queriam as benesses dele. Jesus então fala a realidade terrena de segui-lo. Fala das lutas que ele enfrentaria, e de como era necessário que ele padecesse, e de como ele precisava ir para Jerusalém. E ele fala da sua morte, fala da sua crucificação. Jesus deixa claro que existe um esforço, uma dedicação, existe uma doação, existe uma renúncia. Existe uma renúncia. Relacionamentos transformados pela cruz de Cristo são relacionamentos que aprendem a renunciar. Renúncia da própria vida, das vontades pessoais, dos gostos, até mesmo dos seus direitos, para conhecer a vontade de Jesus. Relacionamentos cristãos exigem doação, entrega, dedicação. Não existe cristianismo sem cruz. Você entendeu isso? Está claro? Você sempre soube? Não existe cristianismo sem cruz. Mas também não existe cruz sem renúncia. Não existe cruz sem renúncia. Filipenses 2, versículos 3 a 8. Você pode abrir comigo aí? A renúncia começa no próprio Senhor Jesus. Ele é um modelo para nós de quem renuncia os seus direitos, renuncia a sua divindade. Como homem, viveu 100% como homem aqui na terra, mesmo sendo 100% Deus. Totalmente homem, mesmo sendo totalmente Deus. E o apóstolo Paulo registra assim em Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Exemplo supremo é o exemplo de Jesus, que sendo Deus, fez-se homem, e tendo poder para fazer tudo o que quisesse, como quisesse, não fez como homem. Tendo poder para descer da cruz, tendo poder para não ir para a cruz, tendo poder para transformar pedras em pães, tendo poder para dar ordens para os anjos para pegá-lo se ele caísse do despenhadeiro, ele não fez isso, porque ele estava como homem. Ele não usurpou, não fez mau uso do fato de ser o próprio Deus. Renúncia, renúncia. Irmãos, relacionamentos que não existem renúncia não são relacionamentos verdadeiros. Se nós vamos estabelecer relacionamentos e nós vamos viver como irmãos na fé, dentro da mesma comunidade, da mesma igreja, é exigido de nós, por parte de Cristo, renúncia. Renúncia dos meus gostos, das minhas vontades. Renúncia até de algumas coisas que eu acho muito importantes. Mas eu preciso abrir mão para conhecer a vontade de Jesus para nós, como povo dele, como igreja dele, como gente de Jesus. Sem renúncia, os relacionamentos não são duradouros. Relacionamentos cheios de egoísmo, de individualismo, que visam seus próprios interesses, não estão debaixo da cruz. Não cabe aos pés da cruz qualquer tipo de egoísmo, individualismo, autorrealização, autopromoção, não cabe. Você consegue imaginar? Todas as vezes que eu falo de cruz, eu aponto para o lado esquerdo, porque é onde fica a cruz na época da Páscoa. Mas você consegue imaginar a cruz de Cristo? A cruz de Cristo. E eu e você na frente dela.
Qual a sua postura diante da cruz de Cristo? Irmãos, é para chorar. Qual a sua postura diante da cruz de Cristo? Aquele que prova de Jesus, que provou de Jesus, conhece a Jesus. Não tem outra postura senão de rendição, de entrega total, de se ajoelhar, de render-se. Talvez falte palavras, mas não tem outra postura a não ser se prostrar diante dele. A própria Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres que testemunharam a crucificação de Cristo, nenhuma delas disse nada enquanto ele era crucificado. Todos testemunharam em silêncio a dor, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Nós entendemos, o Espírito Santo nos revelou, nós sabemos, temos testemunho. A palavra de Deus nos revela que era necessário que o Cristo padecesse e morresse, mas que Ele também ressuscitou. Diante da cruz, meus irmãos, é fácil abrir mão. Quando eu entendo e vivo aos pés da cruz, é muito mais fácil abrir mão das coisas, abrir mão das minhas vontades, abrir mão de pessoas, abrir mão de sonhos, abrir mão de viagens, e por aí você pode colocar tudo que você achar que deve colocar. Tudo que é uma ameaça para que você se afaste da cruz. Sem renúncia, não existe casamento verdadeiro. Unidade verdadeira não existe. Não existe paternidade, nem maternidade verdadeira, se não houver renúncia. Porque todo pai, toda mãe de verdade, sabe o que é renunciar para abençoar filhos, não é verdade? Todo pai, toda mãe de verdade, sabe o que é abrir mão de um monte de coisas, para poder abençoar os filhos, para poder alcançar o coração dos filhos. A segunda marca que Jesus apresenta para nós, a ordem que Ele dá para nós, a primeira é a renúncia, negar a nós mesmos. A segunda é carregar a... Qual cruz? Carregar a cruz. Mas você precisa carregar a cruz certa. Vou explicar. Não é qualquer cruz. É a cruz que Ele tem proposto para nós. Mas você precisa tomar a sua cruz. Você leva a sua cruz, eu levo a minha cruz. Cada um vai levar a sua. E nós vamos seguir o Mestre. Nossas mãos estarão ocupadas em carregar a cruz, seguindo o Mestre, deixando para trás todas as outras coisas, porque nós provamos do melhor. É como a parábola do homem que encontra um tesouro escondido no campo. E ele vai e vende todos os seus bens, tudo que ele tinha, tudo. Talvez as pessoas à sua volta não entendessem porque ele estava abrindo mão de tudo. É porque o que ele achou no campo valia muitas vezes mais, incontáveis vezes mais, do que tudo que ele possuía. E ele vai e compra o campo, para ter direito legal sobre o que estava no campo. Disse que era comum, em tempo de batalhas, as pessoas não tinham onde acumular suas riquezas. Então elas escondiam na sua terra, no seu campo. Muitos não voltavam, não retornavam para a terra. Muitos morriam em batalha. E o campo ficava lá e ninguém sabia. E possivelmente, esse homem andando por lá num momento, apareceu o tesouro. E ele faz certinho. Ele compra o campo para ter o tesouro. Abrir mão de tudo para andar com Jesus, para ser de Jesus e para estabelecer relacionamentos sob a perspectiva da cruz. Quando nós carregamos a cruz correta, e você já vai entender isso, porque tem gente carregando cruz errada. Tem muita gente carregando cruz errada. Tem gente achando que a cruz é o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais.
Tem gente achando que cruz é o trabalho e por aí vai. Tem gente carregando cruz errada. E quem carrega a cruz errada não alcança o objetivo. Não tem como seguir a Jesus. Todos os nossos problemas relacionais, guarda isso, todos os nossos problemas de relacionamento existem por causa do nosso distanciamento da cruz. Pensa comigo, quando eu e você estamos diante da cruz, e como nós cantamos, próximo diante da cruz, ali já não tem mais espaço, gente, para discórdia, não tem mais espaço para desunião, não tem mais espaço para contenda, não tem mais espaço para desarmonia, não tem mais espaço para rancor, para mágoas. Quando eu e você nos aproximamos da cruz, nos ajoelhamos diante da cruz, não tem espaço para mais nada. Por isso, todos os pecados de relacionamento, todos os pecados relacionais, têm a ver com o nosso afastamento da cruz. Nós perdemos de vista a referência que é a cruz de Cristo. Dá para entender? Está claro? Você entende isso? Os problemas, as brigas, as discórdias que são alimentadas e que a gente continua cavucando e aumentando o problema, é porque nós nos distanciamos da cruz. Entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos na igreja, comunidade da fé, é porque nós nos afastamos da cruz e às vezes estamos dentro do mesmo templo, adorando o mesmo Deus, mas longe da cruz. E sem cruz, não tem como haver discipulado. Não tem como seguir a Jesus, se você não carregar a sua cruz. Todos os nossos pecados, as nossas crises, os problemas com familiares, no casamento, ou com filhos, pais, irmãos, amigos, com outros discípulos de Jesus, são decorrentes dessa quebra de referência. Eu deixo de enxergar a cruz e eu me perco no caminho. Talvez você esteja perdido no caminho. E faltava alguém dizer que você deixou de olhar para a cruz. E a cruz perdeu o significado e importância para você. Só que para o cristão, a referência que nós temos de vida é a cruz de Cristo. Quando a gente se afasta dela, nós nos aproximamos dos problemas. Quando nós nos afastamos da cruz, nós nos aproximamos dos problemas nos relacionamentos, das lutas, das brigas, das discórdias. Se afastar da cruz é se aproximar de problemas de relacionamentos. Isso vai te aproximar de pecados e daquilo que o inimigo tem tentado contra os filhos de Deus. Se afastar da cruz vai te aproximar da vida de pecado. Se afastar da cruz vai te aproximar de vida confusa com outras pessoas. Qual que é o nosso lugar? Qual que é o seu e meu lugar? Aos pés da cruz. Aos pés da cruz não há espaço para conflitos, inimizades, distanciamentos, rancor, amarguras ou qualquer outra coisa que nos afaste da comunhão verdadeira entre nós e o nosso Deus. Perto da cruz não pode haver nada que nos separe. Ou então nós estamos longe da cruz. Você entende isso? Está claro? Se nós estamos perto da cruz e somos discípulos e queremos viver aos pés da cruz de Cristo, então não deve haver barreira alguma para nós convivermos uns com os outros. Vai exigir renúncia, vai exigir que você carregue a sua cruz, mas isso vai trazer paz para nós. Isso vai glorificar o nosso Pai que está no céu. Isso vai edificar a igreja. Isso vai fazer o evangelho expandir. Como o próprio Senhor Jesus diz, eles conhecerão o Senhor quando nós nos amarmos. O nosso Pai será conhecido quando o amor que nós temos uns pelos outros alcançar os que estão do lado de fora. Aos pés da cruz tem lugar só para adoração. Só para adoração. A cruz é um sinônimo de morte. Para nós, a cruz é sinônimo de vida.
é sinônimo da morte do velho homem que nós éramos, mas é sinônimo da nova vida em Jesus que nós temos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero anexar esse versículo à cruz de Cristo, para dizer que às vezes você pode estar carregando a cruz errada, e por causa disso você também está combatendo os combates errados. Você está entrando em lutas erradas. Você está entrando em batalhas que Deus não te chamou para batalhar. Você está estabelecendo brigas, batalhas que Deus não mandou estabelecer. Se Paulo combateu o bom combate, isso pressupõe que existe também um mau combate. Concorda comigo? Senão ele não diria, terminei o combate, ponto final. Não, eu combati o bom combate. Existe um mau combate. O bom combate exige que a gente guarde a fé, como Paulo declara, fé na pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é, e fé na obra de Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele faz em nós. Também é verdade que ninguém completa a carreira se não combater o bom combate. Ninguém vai terminar a carreira, vai ficar devendo, se não combater o bom combate. Se você tem entrado em lutas desnecessárias, em batalhas que não foram propostas por Cristo, você vai sofrer a dor e as consequências das suas decisões pessoais, das decisões que você tomou e não das decisões que Deus quer que você tome sobre a sua vida. Deus tem decisões que Ele deixa para nós tomarmos, e Ele tem uma vontade revelada na sua palavra para nós tomarmos essas decisões. Mas muitos estão tomando decisões pelas suas próprias vontades e por isso entram em batalhas que Deus nunca quis que nós entrássemos. Gastam os seus dias, a sua vida, a sua força, a sua energia, seus recursos financeiros, sua saúde, para lutar lutas que Deus nunca propôs. Você sabe o que eu estou falando, porque todos nós um dia já fizemos isso. É hora de recuar, é hora de voltar atrás, é hora de reconhecer isso, de pedir perdão, de se prostrar diante da cruz, de passar pela cruz, de provar mais uma vez do perdão, da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de você aliviar o seu coração, está na hora de você combater o bom combate, não o mau combate. Você não precisa carregar mágoas, rancor, lembranças tristes do que fizeram ou disseram a seu respeito. Põe tudo aos pés da cruz. Você podia pegar na mão daquele que se diz seu inimigo ou inimiga e falar assim: vamos comigo para a cruz. Não estou propondo que você crucifique a pessoa, ok? A proposta é: vamos para a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, não cabe nenhuma diferença. Somos todos iguais. Dependemos da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Não se consuma. Não gaste o seu tempo, sua energia, os seus recursos em combates que Deus não te chamou para lutar. Você vai perder muito. E pode perder até a própria vida. Você pode ter certeza que os embates e os combates dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, como irmãos em Cristo, não são propósito de Deus para nós. Você crê nisso? Deus não tem proposto para nós que a gente se fira, que a gente se machuque, que a gente se agrida, que a gente lance palavras pesadas, duras, mentirosas, ou quem sabe até verdadeiras demais que não deviam ser ditas. Não é proposta de Deus para os nossos relacionamentos. A proposta de Deus para nós é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor. Então a gente pode pegar na mão do outro, e nós podemos nos ajoelhar diante do Senhor juntos. E ali não tem mais desavença, não tem mais discórdia. Ali existe unidade, existe paz, segurança.
A proposta de discórdia é nossa. É do mundo. É do diabo, mas não é de Deus. Não é de Deus. Talvez você esteja pensando em alguns nomes que você precisa perdoar ou procurar para pedir perdão. Você precisa achar essa pessoa. Se a pessoa não sabe que você pensou errado sobre ela, também não precisa contar. Acerte isso só com Deus. Deu para entender? A pessoa não sabe que você fez um julgamento errado, se acerta com o Senhor, pede perdão para Ele. É só com Ele. Ah, mas se tem alguma coisa não bem resolvida, meus irmãos, isso amarra a nossa família, isso amarra a igreja, isso amarra o desenvolvimento, o crescimento, porque a gente carrega mágoas, rancor, ódios. Tem gente que não pode nem ouvir falar do outro. Isso não pode haver. Nunca. No meio cristão. Por causa da cruz. Não é porque você somos bons, mas é por causa da cruz de Cristo. Ele já morreu por isso. Ele já morreu por isso. O sangue dele já foi derramado por isso. É hora de liberar perdão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que Cristo tem proposto para você? Qual é a cruz que você precisa carregar? Isaías 53:4, o profeta diz assim: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor Jesus já levou tudo na cruz. Mas em Mateus 11, 28 e 30, que nós lemos no início, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para finalizar, ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Essa é a proposta de Cristo para nós. O seu fardo, o meu fardo, a cruz que nós devíamos ter carregado antes de Jesus, era impossível, insuportável. Era a cruz de morte, cruz de condenação. Impossível de ser carregado. Cristo vem, toma sobre si, morre a nossa morte. E agora Ele traz o fardo que é leve, um jugo que é suave. É verdade que eu e você temos lutas. Talvez você tenha muito mais lutas do que eu. Conheça alguém que tenha muito mais lutas do que você. Não é disso que Jesus está dizendo. Essas lutas nós teremos dificuldades, enfermidades, doenças, perdas, tristezas. Nós teremos, faz parte da vida de todo e qualquer homem e mulher. Mas eu quero finalizar dizendo que se a sua cruz tem sido pesada a ponto de você ter que romper relacionamentos entre irmãos, ou que Cristo estabeleceu para a sua vida, você está carregando a cruz errada. Você entrou em batalhas que não era para entrar. Se você rompe relacionamentos, amizades, comunhão com irmãos, porque você diz não suportar mais, você entrou para carregar a cruz errada. Porque a cruz que Cristo tem para nós, nós podemos carregá-la. É do peso que eu e você suportamos, cada um de nós. E nós podemos andar juntos com Ele, lado a lado, um com o outro. Se você abandonou a cruz, é porque você pegou a cruz errada. Se você abandonou pessoas de Cristo, você pegou a cruz errada. Pega a cruz de Cristo, a cruz que Ele tem proposto para você. O jugo é suave, o fardo é leve. É hora de reatar relacionamentos. É hora de reatar amizades, vínculos, de pedir perdão, de liberar perdão, deixar o seu coração em paz, deixar o coração do outro em paz. Se tem alguém aqui na nossa igreja, em outra igreja, irmãos na fé, e de repente você veio parar aqui exatamente porque
não teve acordo com alguém, entrega isso diante do Senhor, diante de Deus. Por quê? Porque nós queremos que um dia, todos nós, estejamos rendidos aos pés da cruz. Um dia todos estejamos rendidos, prostrados diante do Senhor Jesus. E aí não vai dar para eu falar, Senhor, dá para pôr o fulano lá do outro lado? Não, porque a gente viveu 20 anos assim, ó, afastado, meio brigado, eu não quero passar a eternidade perto dele. Não vai dar. Agora é a hora da gente refazer, de nós repensarmos, de nós restabelecermos vínculos, laços, elos, carregarmos a nossa cruz do jeito que Deus tem para nós. Relacionamentos sob a perspectiva da cruz de Cristo exigem de nós renúncia e que nós carreguemos a cruz certa, a cruz que Ele tem para nós. Por isso não entre em brigas, em discórdias, em desavenças que Ele não propôs, nunca propôs. A cruz é escândalo para aqueles que não creem, mas para nós é salvação. Quem não crê se escandaliza com a cruz. O apóstolo Paulo diz isso. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqueles que são de Cristo têm o poder e têm a sabedoria de Deus, que vem a partir da cruz. Feche seus olhos, nós vamos orar. Convidar o Luiz. Não tenha pressa, abra o seu coração diante do Senhor. Talvez você tenha vindo para cá hoje, falando assim, Senhor, muito obrigado, glórias ao teu nome, porque havia alguma coisa, alguma questão muito bem resolvida, não muito bem resolvida, e ficou em paz. Glórias ao teu nome por isso. Talvez você esteja livre, limpo, leve, solto, mas talvez você se lembre de alguém, de alguma situação, de alguma coisa. O convite para nós é nos rendermos diante da cruz. Deixa a paz do Senhor tomar conta do seu coração, a graça de Jesus inundar o seu coração. De olhos fechados, nós vamos escutar uma música, um cântico, e depois nós vamos orar. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz.
Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico o meu eu, Te agradeço, ó Jesus. Convido você para se colocar em pé. Olhos fechados, coração aberto, sensível. Talvez você tenha aproveitado esse tempo para refazer uma aliança com o Senhor, um pacto com Ele, tomar a sua cruz de segui-lo, renunciar às suas vontades, seus desejos. Continua a sua oração. Se vieram nomes à sua mente, é tempo de refazer, é tempo de restaurar, é tempo de lutar, para que vivamos em unidade, em comunhão, e assim também em santidade, glorificando ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Oremos, queridos. Santo e maravilhoso Deus, quão preciosa, Pai, foi a Tua obra ali na cruz. Sim, Senhor. Uma cruz, ó Santíssimo Deus, erguida, onde foi derramado o Teu sangue para perdoar os nossos pecados. A cruz, ó Santíssimo Deus, que nos trouxe reconciliação com o Pai e também com os irmãos. Por isso, ó Santíssimo Deus, nos ajude a negar a nós mesmos e fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, ó Pai. O caminho da cruz, o caminho da salvação, o caminho, ó Santíssimo Deus, das Tuas pegadas, para sermos verdadeiros filhos de Deus. Nos ajude, ó Pai, a sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. Arranca do nosso coração, ó Pai, qualquer amargura, qualquer ódio, qualquer desavença, que haja amor, reconciliação, comunhão, ó Pai, no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, que nós sejamos causa de união e nunca de divisão, ó Pai, onde nós estivermos. Abençoa a Tua igreja, abençoa-nos aqui, ó Pai, nesse momento de culto, que nós possamos nos reconciliar contigo e nos reconciliar com o nosso irmão, que haja comunhão verdadeira, que o Senhor esteja trabalhando isso no nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Pai, desafiados por essa palavra e fazermos uma ligação, marcarmos um encontro, um convite para estarmos juntos aos pés da Tua cruz, Senhor. Abençoa a Tua igreja, sustenta-nos, guarda-nos. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Nós vamos receber.